Você pode se assentar. Um ambiente gostoso que nós estamos vivendo, que você possa continuar nele, desfrutar desse ambiente. Tem uma palavra bem rápida para compartilhar com vocês. E eu sou bem sincero, por mim nem pregava ela, só ficava adorando a Deus. Eu sei que é difícil muitas vezes entender ou até mesmo se conectar com o que Jesus está fazendo aqui. Às vezes a gente vem tão angustiado, a gente vem com tantas coisas na nossa mente. Mas eu tenho tido uma oração no meu coração e é a mesma oração que eu quero que vocês orem. Jesus, me dê uma fome e uma sede por Ti. Me dê uma fome e uma sede por mais de Ti, porque sem fome, sem sede, a gente não vai conseguir desfrutar do que existe no coração de Deus. Lá fora, gente, lá fora, nesse momento, no mundo inteiro, qualquer coisa que a gente disser, qualquer discurso, por mais eloquente que seja, qualquer roupa bonita que a gente possa vestir, qualquer fator bem suscetível que a gente possa ter, nada impressiona mais o mundo. Mas isso já estava escrito nas Escrituras, o que impressiona o mundo lá fora é o poder de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é composto de poder. E a gente clama isso, a gente torce para que isso aconteça nos nossos dias, no nosso meio, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam transformadas, que a manifestação do Espírito Santo aconteça no nosso meio, mas para que isso aconteça, algo precisa acontecer antes no nosso coração. E a mensagem que eu quero trazer para vocês é bem rápida. Se eu passar aí, você ergue a mão aí, Thiago, que eu vou entender. A minha versão que eu vou ler para vocês aqui, ela é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas eu vou dar uma tarefinha para vocês, uma tarefinha muito conhecida. Leia Atos 2, 3 e 4, depois que você ouvir essa ministração, e que o Espírito Santo possa ministrar em você a mesma coisa que Ele ministrou no meu coração. E é muito engraçado que eu já tinha separado esse versículo algum tempo atrás, que eu senti que o Espírito Santo tinha algo de especial ali. E daí hoje, meditando na palavra, eu tive certeza. E alguns minutos antes de vir para cá, eu estava assistindo uma ministração do Alessandro Vilas Boas, e era exatamente o que eu vou pregar aqui hoje. Então é muito bom como você consegue ver que o reino dos céus é um reino de conexão. Eu quero passar para vocês e para os que são acostumados a escreverem, são 7, 8 pontos, a respeito de Atos 2, 3 e 4. Eu não sei se vocês conhecem, mas vou passar rapidão o que diz em Atos 2, 3 e 4. No momento que o Espírito Santo ele vai ser entregue, existe um comissionamento de Jesus antes de subir aos céus. Ele fala bem assim: aguardem até que do alto sejam revestidos. Então eles estão todos ali reunidos, revestidos, então eles são revestidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a vida deles e acontece Atos 2. E Pedro levanta no meio da multidão, porque as pessoas começam a indagar a ele a respeito daquelas pessoas estarem embriagadas ou não, e ele faz a primeira ministração em Atos 2, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas aceitam a Jesus ali. Aí acontece Atos 3, que as pessoas, muito conhecido, que existe aquele coxo que está pedindo esmola, aí João e Pedro chegam para o coxo e dizem: não tenho nada, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E todas as pessoas da região ali ficam maravilhadas com aquilo, mas as pessoas que são os pseudos cristãos da época se indignam com o que acontece ali. E então levam eles encarcerados, e nesse momento que levam eles encarcerados, a fé deles não é abalada, eles saem porque não tinham cometido nada de errado. Então eles voltam e eles contam o que aconteceu para a comunidade deles, e naquela comunidade todo mundo começa a orar, e aquele lugar é abalado pelo Espírito Santo de Deus. E em Atos 3 ou Atos 4, se eu não me engano, mais 3 mil pessoas se convertem por aquilo que aconteceu com o coxo. Isso que acontece em Atos 2, 3 e 4. Mas existe 8 entendimentos que o Espírito Santo trouxe para mim, que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes nós vemos com fome e com sede aqui, pedindo: Deus, não é sobre mim, não é sobre aquele problema que eu tenho,
não é sobre meus relacionamentos, não é sobre eu ser bem-sucedido. Faça o que o Senhor quiser aqui. E vocês e eu clamamos por isso, por revestimento. Nós somos ousados ao ponto de falar: Jesus, abala a nossa igreja, abala Cascavel com aquilo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Nós somos ousados e você tem que ser ousado a respeito disso. Mas em primeiro lugar, Deus é um Deus de princípios, Ele é um Deus de conexão. E o primeiro princípio que eu quero passar para vocês é que nada acontece no reino dos céus sem primeiro você estar em obediência àquilo que Jesus mandou. Nós oramos aqui a respeito de quebrantamento de coração, confissão de pecados. Inclusive eu vou fazer um adendo aqui. Esses dias eu sonhei que nós estávamos no Open do Fire. E nós estávamos no Open e era uma igreja diferente, não era aqui, e tinha um gramado muito grande. E tinha muito jovem, mas muito jovem mesmo. E os jovens começaram a cantar ali. E o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou bem assim: fale para eles da liberdade, porque algo novo vai acontecer. E daí eu me levantei e falei: ó, isso que vocês estão cantando vem do Espírito Santo, que vocês comecem a dar liberdade nesse lugar. E de repente todos aqueles jovens começaram a se levantar, e começaram a cantar, e começaram a adorar. E o Espírito Santo falou para mim bem assim: agora ore por confissão de pecados e por arrependimento. E eu falei: ah, Deus, eu não vou fazer isso, porque eu sou muito de oração, faço parte do ministério de intercessão, então é normal fazer isso. Eu falei: ah, Deus, fala com outro. E no que eu pensei nisso, um jovem chegou até mim e falou bem assim: o Espírito Santo está falando para mim que é para a gente orar a respeito de confissão de pecado e arrependimento. E nesse momento eu me levantei e falei bem assim para todos aqueles jovens que estavam lá, que Deus estava entregando dons naquele lugar, e a prova disso é que o menino acabou de falar isso e aquilo, e eu falei: eu quero que um jovem levante a mão e comece a interceder a respeito disso. De repente um jovem levantou, e 2, e 3, e 4, e 5, e vários jovens começaram a fazer isso. E eu acordei, e eu me lembrei do avivamento que aconteceu em Asbury, e eu comecei a falar: Jesus, o Senhor tem algo novo para o Fire. E quando eu entendo a respeito de obediência, a gente em primeiro lugar tem que obedecer o que a palavra diz. Então a minha e a sua vida tem que andar de acordo com a palavra diz. Nós estamos vivendo um momento onde o falso entendimento das escrituras dá brecha para você viver a sua vida como você quer e para eu viver a vida como eu quero. E tem um pastor que diz, ele fala bem assim: você pode fazer o que você quiser, desde que você não peque. Então que tudo que você fizer não fira nenhum princípio da Bíblia. Então em Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus está prestes a ser derramado na terra, em primeiro lugar eles cumprem o primeiro princípio, eles estão em obediência. Amém? Quem está entendendo? Em segundo lugar, ele vem a respeito do revestimento. É impossível eu ou você orarmos por alguém sem que a autoridade do Espírito Santo esteja sobre nós. Gente, eu tenho um ritual que não é nada gospel. É um ritual que eu tenho, que toda vez que eu for falar com alguém, que eu for ministrar a palavra, que eu for fazer qualquer coisa, eu sempre falo isso: Jesus, eu só sou aquele jumentinho que entrou com o Senhor. As pessoas se alegravam a ver Jesus, e o jumentinho achava que ele era importante, mas na verdade era Jesus que estava ali. A gente tem que entender que o que nós fazemos e o que vem através de nós não é de nós mesmos. Não existe bem nenhum em nós que não tenha vindo e que não tenha sido dado pelo Espírito Santo. Se quando você fala, milagres acontecem. Se quando você intercede por vidas, aquelas vidas são alcançadas, isso acontece porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Então o segundo princípio que eu quero trazer ao coração de vocês, que acontece em Atos no capítulo 2, é que eles foram revestidos. Vocês conhecem a história daqueles homens que tentaram expulsar os demônios, mas levaram uma camaçada de pau dos demônios, porque eles não tinham a autoridade que os discípulos tinham. Muitas vezes é eu e você entrando em intercessão por vidas, por situações, pela igreja, só que não tem nada protegendo você. O Espírito Santo não está sobre você. Muito pelo contrário, você já quebra o primeiro princípio de obediência, que você está em pecado. Mas por um momento de emoção, você começa a interceder por vidas, você começa a colocar a mão onde você não foi chamado, você não se coloca debaixo da intercessão de Deus, você não confessa os seus pecados para a sua liderança, você não se arrepende diante do Espírito Santo, e você não clama por revestimento do Espírito Santo.
Sabe por que muitas vezes nós estamos aqui e o fogo de Deus demora para se manifestar de uma maneira exterior? Vocês vão concordar que as duas últimas músicas, a atmosfera ficou diferente aqui. Nós que estamos lá atrás, nós conseguimos ver que vocês começam a ser impactados a tal ponto que o corpo de vocês não consegue mais ficar parado. Alguns se debruçam no chão, outros levantam as mãos, outros começam a chorar, outras pessoas começam a orar uma pelas outras. Mas porque a atmosfera de Deus começa a agir nesse lugar. Mas por quê? Porque eu e você queremos que o revestimento do Espírito Santo venha sobre nós. E tudo flui através do Espírito Santo, mas algo vai acontecer através do Espírito Santo em cima de princípios. Então o primeiro princípio, obedeça. O segundo princípio, busque revestimento. E no momento que você tiver revestimento, você começa a ter um ambiente de glória. As pessoas que estavam ali, todas que estavam ali, começam a ficar maravilhadas, porque línguas de fogo são derramadas naquele lugar, e as pessoas começam a entender o que as outras estão falando na sua própria língua. E elas começam a se perguntar o que está acontecendo. Pedro se levanta, ministra uma palavra, e no que ele ministra aquela palavra, um ambiente é transformado. 2.000 pessoas aceitam, 3.000 pessoas aceitam Jesus. E a partir daquele ambiente, começa a nascer uma igreja. Quando você vê em Atos 4 que tudo que eles tinham, eles entregavam aos pés dos apóstolos, ninguém pediu isso. Ninguém pediu por esse ambiente. Esse ambiente foi provocado, ele foi provocado por uma fome, ele foi provocado por uma sede, ele foi provocado por algo novo que muitas vezes nós perdemos com o tempo na caminhada cristã. Então quando a presença de Deus vem, ela cria um ambiente, e é nesse ambiente que nós queremos estar. É nesse ambiente que você e eu temos liberdade de um conversar com o outro, de um confessar pecado para o outro. É nesse ambiente que a gente tem a liberdade de pedir ajuda para o outro. É nesse ambiente que a gente tem a liberdade de um orar pelo outro, ajudar o outro, participar de ministérios. É um ambiente assim. Mas não fica só no ambiente, gente. Existe algo que eu ainda falei para o Tiago, para colocar como motivo de oração. Esse ambiente começa a gerar uma compaixão. Nós estamos vivendo num momento, quando eu digo a nossa geração, onde para nós fazermos algo para o outro é muito difícil. Eu saio da minha zona de conforto, então eu não quero. Quando a gente ajuda uma pessoa e aquela pessoa ainda não está totalmente apta a caminhar sozinha, ela vai encontrar em você esperança, e ela vai pedir 2, 3, 4 vezes. Então você olha para aquela pessoa e fala bem assim: não, essa pessoa não vai sair do meu pé, eu não vou nem dar o primeiro passo. Isso prova que esse ambiente que o Espírito Santo flui não está fluindo da maneira que ele queria. Precisa gerar compaixão. Quando aquele coxo pede para Pedro e João apenas uma esmola, além da ousadia existe uma compaixão. Muitos milagres que Jesus fez, ele não iria fazer, mas movido de íntima compaixão, aquela pessoa provocou aquele ambiente. Eu torço, gente, para que 2, 3 pessoas que estão aqui comecem a provocar esse ambiente em todo o Fire, em todo culto de domingo, comece a provocar esse ambiente, para que nós possamos entender os dons espirituais, aquilo que o Espírito Santo tem entregado para nós, e para que a gente possa fluir nisso. A compaixão é algo que precisa tocar as nossas vidas, porque será a compaixão que nos fará conhecido lá fora. Quando o mundo lá fora estiver precisando, vai ser a compaixão que vai nos mover a criar um ambiente onde as pessoas vão falar: ah, mas eles não são tão careta assim. Crente é legal. Eu sempre falo que quem vê o filho vê o pai. A partir desse momento as pessoas não nos conhecerão, mas eles conhecerão o pai. Eles conhecerão, vai ser algo automático. Mas no capítulo 4 as pessoas pegam e encarceram Pedro. E mais uma coisa que eu quero dizer para vocês: o mundo lá fora talvez não vai entender a gente. Talvez quando você se posicionar no seu Instagram, as pessoas vão deixar de te seguir. Quando você se posicionar no seu trabalho, as pessoas vão falar: cara, mas o cara virou careta.
Ou quando você assumir um papel de cristão, que você vai começar a orar por pessoas, você vai falar bem assim, as pessoas vão falar, quer se mostrar, quer orar por todo mundo. As pessoas não vão entender, o mundo não vai entender, não entenderam o Filho do Criador de todas essas coisas, será que vão entender eu e você? Só que uma coisa maravilhosa acontece no momento em que as pessoas lá fora não entendem a ousadia que existe no nosso coração, ela é maior. Eu quero ler esse versículo com vocês, não precisa abrir, tá? Eu vou ler na minha versão aqui. Atos no capítulo 4, versículo de 8 a 13, diz bem assim: E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos governantes, ao povo e aos anciões de Israel: Se hoje nós somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, de modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vocês de Israel, que o nome de Jesus de Nazaré, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este é o homem que está em pé diante de vocês. Ele é a pedra de esquina que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro a salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo dos céus, pelo qual devamos ser salvos. Ora, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam com o que havia sido acontecido. No momento que nós caminharmos dentro de princípio, obedecendo, sendo revestido, milagres acontecendo, o mundo não entendendo, nesse momento, um espírito de ousadia vai precisar estar sobre a nossa vida. Eu queria que você fosse bem sincero. Quem aqui precisa de ousadia de Deus? Quem aqui sente que às vezes não consegue dar aquele passo quando deveria? Eu estava aí no lugar onde vocês estão, no dia que teve dons e ministérios aqui. E eu escrevi no meu caderno, falei: Deus, eu quero ousadia, porque eu vi o pastor aqui orando com muita ousadia. Eu falei: Deus, eu quero essa ousadia. E teve um momento ali que era para a gente virar de costa e um orar pelo outro e entregar uma palavra de conhecimento. Me lembro que eu orei com um pastor, que eu nem sei o nome dele. Eu sei que o pastor olhou para mim e falou bem assim: Deus falou para mim que hoje está revestindo você de ousadia. E naquele momento eu comecei a chorar e eu mostrei para ele que no meu caderno estava escrito: Jesus, hoje eu quero que o Senhor me dê um espírito de ousadia. Aquele mesmo Deus que estava naquele dia, naquele lugar, é o Deus que está aqui. Amém? A palavra de Deus diz que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Deus, que é a bondade em pessoa, que é o amor em pessoa? Ele vai dar sem medidas a todo aquele que clamar e buscar verdadeiramente coração. Ainda no capítulo 4, depois que Pedro conta para a congregação deles tudo o que está acontecendo, acontece algo incrível. A igreja unânime começa a orar. E eles começam a orar, e nesse momento eles começam a interceder. E a oração deles é tão bonita. E eles começam a orar e eles são cheios novamente do Espírito Santo, mas algo diferente acontece naquele lugar. Aquele lugar ele é abalado literalmente. Levantando a voz a Deus, unânimes disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Eles começam a engrandecer e começam a dizer quem Deus é. Quantas vezes nós entramos aqui e cantamos canções para nós mesmos e esquecemos de dizer quão grande Deus é? Quantas vezes no nosso quarto, no nosso tempo de devocional, a gente pede e esquece de entrar na presença dele e fala: Deus, eu só estou respirando aqui nesse momento porque a Tua graça me alcançou. Só que respirar é algo tão simples que a gente pensa assim: por que eu vou chegar nesse nível de entendimento? Mas o Espírito Santo hoje, ele começa a ministrar no nosso coração que nós devemos fazer algo diferente do que a gente já fez. Tudo que nós vivemos enquanto igreja, que nos trouxe até aqui, não vai ser suficiente para nos levar para outro lugar. Porque outro lugar são novos desafios,
Outro lugar é uma atmosfera diferente. Quando eu digo outro lugar, não é só físico, é espiritual também. Nós precisamos ser revestidos de algo novo. E o Espírito Santo quer entregar algo novo para você, quer entregar algo novo para mim nessa noite. E novamente eles são revestidos pelo Espírito Santo. Eles começam com obediência, são revestidos. Eles persistem, eles têm ousadia, eles compartilham com a congregação unânime em um só coração, clamam ao Senhor e novamente eles são revestidos. E dali em diante eles são enviados. Atos 2, 3.000 pessoas se rendem. Atos 3, 5.000 pessoas se rendem. E para finalizar eu quero contar o último sonho que eu tive com o Fire. Eu sonhei que eu estava entrando na igreja nova e apresentando a igreja nova para uma outra pessoa. E nesse momento eu quero que você se levante, eu já estou terminando. E quando eu estava entregando, contando para a pessoa, você pode entrar aqui vai ser a igreja estava do jeito que está lá. Estava toda cinza, com um reboco na parede. E eu estava mostrando para essa pessoa. Só que teve um momento onde eu falei bem assim, aqui é o Fire. A porta do Fire já era uma porta pronta. Era uma porta de madeira. Cara, que estranho. A hora que eu abro a porta, tudo lá dentro já estava pronto. Tudo lá dentro já estava pronto. E pasmem, gente, estava acontecendo um culto lá. E eu conseguia ver, eram centenas de cadeiras. Eu conseguia ver até os detalhes da cadeira, eram muitas cadeiras. E eu olhava para fora, tudo cinza. Eu olhava para dentro, tudo pronto. Cara, aquilo me revestiu de uma unção. Aquilo me revestiu de uma fome, de uma sede. Porque eu falei, Deus, se o Senhor está fazendo algo novo no Fire, eu quero participar. Se o Senhor está fazendo algo que vai tocar a nossa geração, que vai tocar a nossa igreja, eu quero participar disso. E o que eu quero orar a respeito nesse momento é que nós possamos entender, em primeiro lugar, nós precisamos obedecer o que a palavra diz, andar sobre santidade, buscar com zelo os melhores dons, participar do que a igreja está fazendo, interceder por vidas. E em segundo lugar, buscar o revestimento. Não ouse sair daqui, não ouse dar um passo lá fora sem ser revestido pelo Espírito Santo. Da maneira que você quiser, eu vou estar orando aqui, você pode orar aí. Se você quiser sair também, pode sair. Faça da forma que você quiser, mas busque o Espírito Santo. Fale, Deus, eu estou aqui. Não existe nada de bom que tenha em mim que não tenha vindo do Senhor. O Senhor me conhece. Apesar dos pesares, vem com o teu Espírito e me revista. Porque o mundo lá fora só vai poder receber algo de você se você tiver buscado da fonte. E a fonte está aqui, a fonte é o Espírito Santo. Comece a orar com toda a sua voz, com todo o seu coração, com todo o seu corpo, falando, Espírito Santo, venha sobre esse lugar, venha sobre as nossas vidas. Jesus, eu quero que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar para agir em nós e através de nós. Senhor, que cada nota entoada, que cada voz, ó Pai, ouvida aqui, que cada braço levantado, que cada lágrima que cai ao chão, possam apenas dizer uma coisa: nos revista com teu Espírito Santo. Jesus, não podemos fazer nada nessa igreja se o teu Espírito Santo não estiver aqui. Não podemos fazer nada no nosso trabalho, não podemos fazer nada na faculdade, não podemos fazer nada na escola, não podemos fazer nada no mundo secular se o teu Espírito Santo não estiver aqui. Jesus, não é por acaso que esse nome Fire existe. É fogo, é chama, é unção. Senhor, nos colocamos em chamas nesse momento, para que a tua unção toque o nosso coração, para que a tua unção, ó Pai, nos convença da justiça, do pecado e do juízo. Comece a provocar o reino espiritual. Comece a provocar o reino espiritual, aquele milagre que você precisa. Comece a provocar esse ambiente.
aquela pessoa que você quer ver nesse lugar, comece a provocar esse ambiente. Comece a orar com toda a intensidade do seu coração. Comece a entrar num lugar aonde você clama e entende e diz: Deus, vem. Vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua unção. Jesus, queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Espírito Santo, vem com o teu poder, vem com a tua graça destravando. Que todo espírito de medo cesse agora. Que todo espírito de dúvida cesse agora. Que todo questionamento no coração caia por terra agora. Que o Senhor comece a transformar essa atmosfera, trazendo um espírito de ousadia aos que precisam e aos que querem que o Espírito de Deus se derrame, que haja ousadia nesse lugar, que haja cura, que haja maravilhas nesse lugar. Espírito Santo, faz em nós e através de nós. Que aquilo que começou, Jesus, em Atos, no capítulo 2, se estenda até aqui. Que as vidas que estão aqui possam ser revestidas com o teu poder, possam ser revestidas com a tua graça, possam ser revestidas com a tua misericórdia. Que haja mudança de vida e de entendimento nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa sair daqui. Eles vão cantar uma canção. Que você possa sair daqui desejando um lugar diferente em Deus. Eu confesso para vocês que eu não queria nem ministrar uma palavra. Eu queria apenas fluir no que Deus já tinha me dado. Que eu estava ali quieto. Porque eu falei: Deus, o que o Senhor tem trazido para a nossa geração é algo novo. Às vezes é tão novo para você que você não sabe o que fazer. Mas em Atos 2 era novo para todo mundo. Inclusive eles não falavam nem a mesma língua. O que muda no nosso coração é a intenção. Seja ousado na hora de orar. Seja ousado na hora de clamar. Seja ousado na hora de pedir. Seja ousado em pedir. Deus, muda o ambiente do Fire todo culto. Que a presença de Deus possa fluir nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.